Olá, muito boa tarde. Estamos aqui dando continuidade ao estudo do Livro da Esperança, uma psicografia do Espírito de Emmanuel, por Chico Xavier. Hoje nós daremos continuidade no capítulo 36. A semana passada, se vocês notaram, eu pulei o capítulo 36 na hora da gravação, aí eu não tinha tempo de fazer uma nova gravação. Então, eu deixei a gravação do capítulo 37 e hoje eu retomo o 36 para que a gente fique com a sequência certinha do livro, tá bom? Então, hoje nós estamos no capítulo 36, intitulado Na Hora da Assistência. Para esse estudo, Emmanuel utiliza um versículo que está lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 13, que diz: mas quando fizeres convite, chama os pobres aleijados, os coxos e os cegos. Uma fala de Jesus. E ele relaciona com o capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a seguinte frase: auxiliai os infelizes o melhor que puderes. Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Em lhe servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhe os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. E vamos fazer a nossa primeira pausa. Então, aqui, Emmanuel está chamando a nossa atenção para a nossa postura no momento em que nós vamos executar uma obra de assistência aos nossos irmãos. E ele começa dizendo, que esses irmãos nos felicitam com a oportunidade do serviço fraterno. Então veja, é uma dádiva que nós temos, as oportunidades de auxiliar os nossos irmãos, seja da maneira como for. E aí ele começa a nos dar algumas recomendações, porque quando nós fazemos as obras de assistência social, de assistência fraternal aos nossos irmãos, nós adentramos a intimidade, muitas vezes, das famílias, dos seus lares. E isso requer de nós uma postura cristã. Então, Emmanuel nos chama a atenção para esta postura cristã. Então, primeiro, ele fala quando nós vamos receber estes irmãos, ou seja, quando eles chegam à casa espírita, nós devemos lhes dar sempre frases de conforto e de bom ânimo, sem ferir-lhes o coração. Eu achei tão interessante, sem ferir o outro, sem humilhar o outro, sem constranger o outro, simplesmente estender a mão. E ele chama a atenção que a gente deve fazer isso mesmo quando não exista nada que a gente possa fazer por aquela criatura. O que a gente pode é estender a mão. Isso é bem interessante, porque existem situações que nós vamos nos deparar na nossa jornada que não existem ações para certas coisas. O que nós podemos é dar um abraço, o que nós podemos é ouvir, o que nós podemos é amparar. E a gente pode, dessa maneira, dar força para que a pessoa enfrente as suas lutas e as suas dificuldades. Então,
a nossa postura de acolhimento, de não julgamento. Aí ele fala sobre quando nós visitamos o lar dessas pessoas, para a gente respeitar e cooperar de forma espontânea, sem censura, né? Então, você ficar observando se a casa é assim, assado, como que as pessoas se portam ou não se portam, que nós devemos nos abster, que nós devemos não fazer isso. Depois ele fala que em servindo à mesa, é muito comum, pelo menos aqui na região onde eu moro, as casas espíritas que oferecem refeições para as pessoas assistidas ali. E é lógico que essas pessoas, elas têm hábitos e modos diferentes dos nossos. E Emmanuel nos fala que nós devemos nos calar dos apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume. Então, nós não devemos ficar observando, cutucando, chamando a atenção daqueles que estão ali, que nós devemos evitar, porque quando nós fazemos isso, isso agrava a sensação de inferioridade, de infelicidade que essas criaturas já trazem consigo. Depois ele fala que quando nós socorremos aquele que está enfermo ou dolorido, que a gente pense quando isso vier a acontecer com alguém que seja do nosso círculo familiar, do nosso círculo do coração. O quão gratos nós somos quando nós temos um familiar adoecido e que nós recebemos a visita dos irmãos que levam uma palavra. Essa experiência eu vivi muito de perto quando a minha mãe adoeceu e muitos amigos, ofereceram aquilo que podiam dentro da situação. Muitos levavam um prato de comida pronto para a gente não precisar pensar em cozinhar. Muitos levavam medicamentos, alimentos, grupos de oração, pessoas, um grupo especialmente que a visitou, que cantou, né? Foi tão importante aqueles momentos, tanto para nós que estávamos vivendo aquele processo do adoecimento dela, mas também para ela que estava passando por toda aquela situação difícil. Então, quando a gente pensa em quando nós recebemos isso, e se você ainda não precisou passar por isso, se coloque no lugar daquele que precisa e pense em como nós gostaríamos de que essa ação fosse realizada com a nossa pessoa querida, com aquele que nós amamos, né? E Emmanuel segue: se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhanhez e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto, e se alguns deles, depois de atendidos, voltarem a nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Então veja, quando nós organizamos as pessoas para a distribuição, olha que Emmanuel coloca de favores diminutos. Então nós achamos que fazemos grandes coisas, mas Emmanuel nos alerta que nós fazemos pequenas coisas. E ele fala que pode acontecer que algum deles volte com novos pedidos. E ele pede para que a gente olhe para eles como filhos queridos que pedem uma repetição do prato. E que a gente, se tiver a oportunidade, que a gente possa satisfazê-los, dentro, logicamente, daquilo que nós temos à nossa mão, ao nosso alcance. E ele segue: na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho, a fim de suprimi-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento,
na convicção de que, usando a inteligência no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaproveitar-lhes o concurso valioso. Nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo, e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados do Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejos de demonstrar carinho e consideração para com ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Então veja que ele fala que quando nós nos reunirmos para atender estes irmãos, que nós primeiro estejamos de bom humor, que a gente resguarde a disciplina sem ser intolerante, que a gente cultive a generosidade sem relaxamento, que nós utilizemos de convicção usando de gentileza, né? Para que a gente possa realizar a nossa tarefa da melhor forma possível. E quando ele nos coloca para finalizar a mensagem dizendo que eles não são apenas os nossos irmãos, que são convidados do Cristo em nossa casa, quanto que muda o nosso olhar quando nós consideramos essa possibilidade. Então, que a gente se lembre que sempre que nós tivermos contato com aqueles que necessitam de algum tipo de amparo, que a gente se lembre que são convidados do Cristo e que é o próprio Cristo que envia esses convidados para nós, para que a gente possa socorrê-los e ampará-los dentro das nossas possibilidades. Uma abençoada semana a todos, que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre. Até a próxima!